Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender de qual horário que você esteja ouvindo essa mensagem. Estou aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para pregar a palavra que o Senhor colocou no meu coração e compartilhar com todos vocês. E inicialmente ela impactou a minha vida e eu espero que ela também possa impactar a sua vida positivamente, tá? Às vezes a gente fica muito triste pelas lutas, às vezes a gente fica muito impaciente pelas coisas que não são resolvidas na nossa vida, né? Então, antes de falar da mensagem propriamente dita, atualmente eu estou lendo um livro que ele diz que existem três fatores para a felicidade. O primeiro fator é a saúde, o segundo fator são bons relacionamentos e o terceiro fator é a liberdade. E eu concordo, né? Porque sem saúde você não consegue fazer muita coisa. Sem bons relacionamentos, quando as dificuldades baterem à sua porta, você não tem a quem recorrer, não tem uma base de apoio. E sem liberdade, você fica preso às obrigações, às coisas que de certa forma nos limitam. É necessário ter liberdade em amplo sentido, na medida do possível. E muitas das vezes nós não conseguimos alcançar esses três fatores, mas precisamos buscar esses três fatores. E é exatamente aí que entra a palavra do Senhor, né? Que é a sabedoria que Deus pode derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então a sabedoria está em Deus. A sabedoria para alcançar essas três coisas. Tanto para ter uma vida saudável, porque o nosso corpo precisa de cuidados, nós precisamos ter uma boa alimentação, nós precisamos manter essa máquina que o Senhor nos deu, né? E tem nos dado dia após dia para conservada, né? Tem uma analogia também que eu ouvi de Warren Buffett que diz o seguinte: imagina que Deus, Todo-Poderoso, te desse um único carro para você ter a vida toda, cuidar durante a vida toda. Certamente a gente iria colocar esse carro na garagem, lavar todos os dias, cuidar e cuidar para que a ferrugem não chegasse, para que os defeitos não acontecessem, estaríamos sempre lubrificando. E é assim o nosso corpo, né? Nós precisamos ter esse cuidado. Então, nesses três fatores, tanto em relação ao relacionamento com as pessoas interpessoais, seja com familiares, seja no trabalho, seja na faculdade, onde quer que você esteja, na vizinhança, relacionamentos interpessoais têm necessidades de habilidades que vão além da nossa vontade e do nosso querer, que vão além daquilo que imaginamos que seja o perfeito. São coisas que vêm do alto, que a gente precisa ter um bom entendimento para se relacionar bem com as pessoas. E a liberdade, ela está relacionada muito a você fazer o que gosta, está relacionada muito a uma liberdade financeira, a você ter as condições para dar o que a sua família necessita, sem precisar estar preso a situações degradantes e humilhantes na sua vida. Então, esses três fatores, eles dependem imensamente do agir de Deus na sua vida. E como que ele vai agir na sua vida? É através da sabedoria. E onde é que você vai encontrar essa sabedoria? Você vai encontrar essa sabedoria na palavra do Senhor. E no livro de Tiago, olha o que diz no capítulo 1 e no verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Então, essas coisas elas requerem que nós tenhamos sabedoria para que possamos alcançar a felicidade. Não a felicidade plena, porque a felicidade plena ela só vai acontecer quando estivermos com Jesus na glória. Mas a felicidade possível nesse mundo corrompido, nesse mundo que
jaz o maligno. Então nós precisamos sim buscar o Senhor, buscar a sabedoria para alcançar a felicidade nesta terra. Porque a promessa do Senhor, ela faz parte também dessa passagem que teremos aqui na terra. Então nós não iremos viver de uma forma submissa, sempre sofrendo, sempre perdendo, sem saúde, sem liberdade, né? Sem bons relacionamentos, só em sofrimento. Porque não foi isso que o Senhor preparou para nossas vidas, para os escolhidos. E mesmo que estejamos passando por todas essas coisas, mesmo assim estaremos felizes, porque teremos a certeza que estaremos fazendo a coisa certa, estaremos fazendo da maneira correta, o que é possível de acordo com o que o Senhor nos orientou. Então que vocês possam buscar essa sabedoria no Senhor, que vocês possam buscar e se alegrar. No dia de hoje eu tinha estado tão pensativo, começou o dia tão pensativo, tão assim reflexivo nas lutas do dia a dia, né? Das coisas que se levantam e que de certa forma os planos ou as situações elas não acontecem conforme a gente imagina. Mas com o passar do dia, com o passar das horas, o Senhor foi colocando no meu coração essa mensagem. Continue buscando, continue me buscando, continue buscando a sabedoria do alto, porque todas essas coisas são passageiras. Os momentos que nós vivemos, as situações particulares que nós vivemos, elas são passageiras. O que é eterno é a salvação que o Senhor preparou para a nossa vida. O que é eterno é o projeto que o Senhor tem para nossas vidas, aquilo que Ele projetou para nós, aquilo que Ele nos formou para que pudéssemos cumprir. E isso vai muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Isso vai muito além daquilo que a gente pode viver no momento, né? Porque nós somos muito imediatistas, queremos tudo resolvido na mesma hora que o problema aconteceu, mas as coisas não é assim. Tudo tem seu tempo determinado, tudo tem seu tempo pré-determinado para acontecer e para ser realizado na minha e na sua vida. Então entenda de uma vez por todas, Deus está no controle de tudo. Então devemos descansar e confiar. Mas descansar não significa cruzar os braços. Descansar não significa se acomodar. Descansar significa continuar a trajetória que Deus colocou para a sua vida. Descansar significa continuar seguindo na direção, mesmo em meio às frustrações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, as coisas que não dão certo. É aí que o Senhor vai estar conduzindo e derramando sabedoria sobre a sua vida. Essa sabedoria ela virá do alto para abençoar a sua vida e direcioná-lo a fazer o que é necessário fazer. As estratégias não vêm de você, as estratégias corretas virão do alto. E só para reforçar ainda mais essa passagem e essa mensagem, vamos para o Salmo 73, no verso 23, que diz o seguinte: diz o Senhor, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra. Então, quem não quer, por que não almejar por essa mão poderosa, por essa destra poderosa, nos sustentando, nos conduzindo? É isso que nos mantém bem, apesar de tudo e apesar de todos. É isso que nos mantém felizes, realizados, apesar de todas as tribulações e dificuldades. Não é o que os nossos olhos podem ver,
não é a solução que acabou de chegar, mas essa mão poderosa. São esses conselhos que vêm do alto que nos mantém de pé, que nos mantém firme na promessa que Ele nos fez. Não sejamos como os gentios, não sejamos como aqueles que blasfemam contra Deus, falando e espraguejando a vida que Ele nos concedeu. Mas sejamos gratos, sejamos felizes, sejamos possamos nos sentir privilegiados por estar na missão que Ele nos concedeu, mesmo que a gente não entenda. E nós não precisamos entender, nós não precisamos compreender para cumprir o propósito. Nós precisamos sim viver o propósito dia após dia, com perseverança, com fé, com busca, com intimidade com Deus. Devemos sim viver o propósito. E olha o que acontece. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra. Aleluia! A honra não será nessa terra, a honra não virá de homens dessa terra, mas daquele que te sustém, daquele que te aconselha, daquele que te direciona. E não será nessa vida. Nós poderemos ganhar o mundo inteiro, mas não valerá a pena perder a salvação eterna. Então a honra virá quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas enquanto isso, nós precisamos estar sim felizes, alegres, contentes, motivados, buscando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração incessantemente, até que Ele possa colocar algo diferente. Se Ele disser para filho, se Ele disser para filha, se Ele disser tá bom até aqui, amém, glória a Deus. Foi assim na vida de Davi. Davi queria construir o templo do Senhor, mas o Senhor disse: não, meu filho, você vai até aqui, quem vai construir o templo é o seu filho Salomão. Amém, então que seja. Mas até enquanto esse fogo arder dentro de você, até enquanto essa mensagem, esse projeto que o Senhor colocou na sua vida continue de cabeça erguida, mesmo se em algum momento vier a acontecer alguma coisa que você precise dar um desvio, fazer uma pausa, sei lá, dar uma volta e conseguir contornar toda essa situação, mas continue com muita fé em Deus e ouvindo esses conselhos. E olha o que diz para a gente finalizar. E aí o salmista se questiona: a quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, vão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então não tem palavra mais poderosa do que essa não, irmãos. A quem tenho eu no céu além do Senhor? Ou na terra? Se não for a sua poderosa mão, nos guiando, nos direcionando, nos livrando, nos dando conselho, nos orientando, de nada valerá. Não iremos chegar onde precisamos chegar, que é exatamente naquele local que Deus quer que estejamos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje, apesar do dia ter iniciado muito reflexivo, pensativo, eu finalizei o dia
numa sensação de realização, mesmo estando vivendo um momento de contorno, sabe? Mesmo estando vivendo um momento de inflexão na minha vida, mas o Senhor me deu um sentimento, derramou sobre mim um sentimento de gratidão, gratidão e perseverança que eu não imaginava, que eu não esperava, e o Senhor me surpreendeu. Eu agradeço por vocês terem ouvido até aqui. Agradeço essa rica e preciosa oportunidade. Espero que essa mensagem, em algum momento, em alguma passagem, tenha tocado o seu coração e direcionado você ao caminho do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.